A vida vem rascunhada, você tem o direito de reescrever, mas alguns caminhos, algumas histórias você vai ter que viver. O ser humano é errante por natureza. Se tem uma certeza é que a gente vai errar e que vai cair no buraco de novo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico, um podcast onde a gente traz histórias inspiradoras de empreendedores, de empresários que passaram por momentos difíceis, como todos passam, e que essas conversas possam te trazer cada vez mais clareza, mais calma, mais foco e mais conhecimento. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial comigo, Marcelo Toledo. Provavelmente você já viu ele por aí dentro de uma banheira de gelo, não por aí, né, no Instagram, não é que ele fica com banheira de gelo para todo lado, né, Marcelo? É a pessoa que passou 365 dias consecutivos em uma banheira de gelo, entendendo o que é a dor, entendendo o que é o desconforto e usando essa força em prol da própria evolução pessoal e de tantas outras pessoas. Então, Marcelo, prazer enorme tê-lo aqui. Léo, obrigado, valeu pelo convite, prazer estar aqui. Uma delícia estar aqui. Cara, quando eu comecei a te acompanhar, te ver ali a questão da banheira, eu acho que você estava lá pro dia 250 e alguma coisa por ali. E aquilo me chamou muita atenção porque me lembrou muito do meu processo com Calma da Mente, com a meditação estoica, né? Eu entrei num processo muito difícil um processo de quase morte ali com o Covid. Quando eu volto, eu entro numa depressão. E eu consegui sair disso através de uma filosofia do estoicismo. E a forma como eu fui fazendo era que todos os dias eu gravava um podcast. De 5 minutos a 10 minutos, eu lia um texto, era minha pílula. Eu editava, eu subia e eu colocava aquilo no ar. E aquilo começou a gerar uma coisa fabulosa, porque aquele conhecimento me deixava bem, impactava outras pessoas e o impacto nas outras pessoas me deixava melhor ainda. Isso foi criando um círculo virtuoso na minha vida, magnífico. E eu vi isso acontecendo muito com você. Queria que você contasse pra gente dessa história. O que você superou e como que você chegou nisso? O processo do gelo, ele entra na minha vida numa fase bem desafiadora, porque eu estava num negócio, já no 5º ano de um negócio, eu tinha levantado 50 milhões de reais para investir numa health tech, e essa health tech, cara, ela teve muita dificuldade de avançar, e a gente foi chegando à conclusão de que a gente deveria encerrar o negócio. E a gente encerra o negócio, devolve o restante do dinheiro para os investidores, e ao mesmo tempo eu estava passando por um divórcio, de um relacionamento de quase 10 anos. E você sabe que isso não acontece do dia para a noite, né? Não. Nenhum ciclo se encerra do dia para a noite, usualmente. Especialmente esses que têm muita profundidade, né? Então, o meu processo de entrar no gelo foi porque eu tinha consciência de que minha vida não podia continuar do jeito que estava. E como eu venho do esporte, eu fui atleta profissional de natação, eu sabia que para eu mudar, eu precisava criar espaço para coisas novas na minha vida. E o gelo foi isso. O gelo foi criar espaço para algo novo. E eu não quis fazer qualquer coisa, eu quis fazer algo que me tirasse da zona de conforto. O gelo, ele tira você da zona de conforto todos os dias. E isso faz com que você reconstrua a disciplina, reconstrua a resiliência. Isso tudo neurocientificamente falando, né? Tem fundamento quando você faz esse tipo de prática. E aí, ao longo do tempo, eu fui ficando cada vez mais forte, cada vez mais disciplinado. E eu fiz um segundo elemento, né? Eu falei, eu vou fazer esse compromisso público. E eu vou começar a gravar textos. Então, todos os dias que eu entrar, eu vou olhar para a câmera e eu vou gravar um texto. E os primeiros 200 dias, que terminou no final do ano passado, foram textos improvisados. Chegava na câmera, gravava, tentava falar sobre sei lá o que eu queria falar. Já com frio, não? Cara, não, você já, na hora, você... Sim. Eu entrava, dava uma respirada e puf, entregava o que eu estava sentindo ali na hora. Às vezes era curto, às vezes era um pouco mais fundo e tal. Aí depois eu comecei a escrever meus textos. E quando eu comecei a escrever meus textos, as pessoas sempre falavam, tá longo, pode ser muito longo, a internet é rápida, as pessoas não têm tempo para escutar tudo isso. E na virada do ano, cara, eu tava com 327 mil seguidores. Aí eu chego pra minha mulher e falo assim,
amor, você acha que no final do ano de 2025 a gente chega nos 500 mil seguidores? E aí a gente debateu sobre esse assunto e eu vim decidido do retorno das férias a fazer do jeito que eu queria fazer, do jeito que eu sentia que eu tinha que fazer. E eu comecei a colocar textos mais longos e mais profundos. Comecei a falar dos temas que eu queria falar. Sair do real, né? Sair, cara, também do efeito manada. Tá. Porque às vezes a gente fica escutando que todo mundo, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer desse jeito. Tem que ter 1 minuto e 30, senão não é real, não distribui, né? O próprio Reels fala, se você publicar mais que 3 minutos, a gente não vai entregar seu vídeo. Ele fala isso. Ele fala isso. Ele fala. E eu falei, eu vou fazer do jeito que eu quiser fazer. E, cara, na hora que eu fiz o primeiro vídeo de 2025, estourou, viralizou. Quantos minutos tinha? Mais ou menos. Cara, eu acho que em torno de uns 3 minutos. Meus textos têm tudo mais de 3 minutos em média. Tá. E aí, viralizou. E aí eu fiz um segundo, viralizou. Fiz um terceiro, viralizou. Cara, dali, eu fui até 50 milhões de visualizações no Instagram por mês. E aí, cara, todos os meus textos, ele tem um certo impacto. Obviamente que nem todos são essa brutalidade, mas, cara, teve texto meu que é o meu texto que mais gerou impacto, foi mais de 16 milhões de views. Caramba, que incrível. E onde você busca inspiração para esses textos? Como é que você busca? Na sua tudo vida? Pessoal, cara. As pessoas chegam para mim e falam assim, fala sobre A. Cara, não vivi A. Eu não posso falar sobre A. Eu falo sobre os dilemas que eu vivi e os dilemas que eu vivo. Então, eu sou homem, eu falo sobre o papel do homem. Sobre o que os homens fazem de merda, que também eu fiz. Eu falo sobre as dificuldades do empreendedor, porque eu vivi como empreendedor. Eu falo sobre espiritualidade, porque espiritualidade entra muito cedo na minha vida. Eu falo sobre relacionamento, porque eu tive dificuldade em relacionamento. Então, costumeiramente, eu falo sobre dilemas universais. Esses são os temas que eu falo. E eu uso da minha fundamentação de vida, cara, espiritualidade, eu sou discípulo de Yogananda, cara, eu acho que eu tinha 18 anos de idade. Então, desde então que eu medito, vou fazer 44 agora. E eu estudo na SRF, que são as lições que o Yogananda há muitos anos, li todos os livros dele. Então tudo isso sempre ficou muito guardadinho lá. Eu não botava isso para fora, eu não falava sobre isso. O autoconhecimento chegou mais tarde na minha vida. Tem 10 anos aproximadamente. Quando ele chega mudando tudo, né? Chega mudando tudo. E eu comecei a colocar isso para fora, e eu comecei a colocar a espiritualidade para fora. E as pessoas me conheciam, mas eu nunca falava sobre isso. Então as pessoas falavam assim, qual foi seu clique? Tinha aquele cantinho ali, né? Qual foi seu clique? Não teve clique. É que eu não mostrava quem eu era. Hoje eu estou mostrando quem eu sou. Então hoje as pessoas estão conhecendo um pouquinho mais do que eu sou. Ainda não dá para conhecer tudo. Mas esse um pouquinho mais é apresentado um pouco nos meus textos, no que eu falo, em como eu penso, sabe? Cara, eu acho muito bacana, já assisti vários dos seus textos ali, e a gente até conversou um pouco aqui de bastidores antes, né? E vi que a gente tem muita coisa em comum, né, nessa busca, né? Desde eu também ser discípulo do Yogananda na SRF, o Buscar Kriya Yoga. Eu medito desde 15 anos de idade. Caramba. A primeira vez que eu comecei a meditar foi no Silva Mind Control, que hoje ele está lá com ele chama The Silva Method, ele está no Vinchem, lá o maior grupo americano de espiritualidade que eu acompanho, é muito bacana. E aquilo ali trouxe para mim, desde o início, o Silva Mind Control, ele te mostra o poder que a sua mente tem de criar. À medida que você controla os seus pensamentos, você começa a controlar o quê? Suas palavras, suas ações. Tudo inicia no pensamento. O que são as emoções, sentimentos e emoções? São reações geradas de hormônios no seu corpo de acordo com o seu pensamento. Então, eu olhar uma banheira de gelo, você olhar uma banheira de gelo e uma pessoa que nunca entrou numa banheira de gelo olhar uma banheira de gelo, cada um vai ter uma sensação. A pessoa, a hora que ela olhar que ela nunca entrou, ela vai entrar no estado de luta e fuga, vai ativar a amígdala, vai colocar cortisol, adrenalina no corpo, e ela vai se repelir, provavelmente, ficar com medo. Nossa, o que vai acontecer comigo?
eu vou olhar e falar, nossa, vai ser lá vem a friaca agora. Você vai olhar, é apenas mais um dia, né? Mas dói também. Vai também dói, né? É apenas mais um dia. E quando eu fiz o Silva Mind da primeira vez, eu vi que, cara, se eu controlo meu pensamento, eu controlo meus sentimentos e emoções. Se eu controlo meu pensamento, o que são os hábitos? É a repetição das ações. Então, a partir do pensamento, a gente tem o poder de transformar e controlar a nossa vida. Total. E isso, para mim, foi muito fundamental. E a ferramenta que a gente utiliza para isso, se for jogar bola, a ferramenta é uma bola. Se for jogar tênis, é uma raquete, uma bolinha. Se você quiser controlar a sua mente, a ferramenta é aquela chamada meditação, né? É a gente entrar para dentro, não é para fora. Eu queria que você contasse um pouco da sua vivência, sua experiência nesse universo. As pessoas me perguntam assim, por que o gelo, né? O gelo ele é uma escola, né? A gente não aprende nas fases boas da vida, a gente aprende nas fases difíceis, nos momentos mais fundamentais que transicionam a nossa vida. Usualmente a gente está no fundo do poço. E o fundo do poço, ele é um lugar muito importante porque ele gera uma indignação dentro da pessoa, porque você fala, cara, não é possível, eu preciso sair daqui, o que está acontecendo comigo? E usualmente é esse momento que você se aprofunda, você vai começar a entender o que está acontecendo com você, o que eu estou sentindo, por que disso, por que eu passei por isso, e aí você começa a olhar a sua história e entender tudo isso que você está explicando, né? Então, eu entendo muito que o processo voluntário de você se expor à dificuldade, ele treina a sua mente. Você começa a criar um processo de fortalecimento mental muito grande, que transborda para a sua vida inteira. Eu digo que nós, aqui nesse plano, precisamos entender quem nós realmente somos. E é difícil nos dias de hoje, porque, cara, tem tanta informação. E quando a gente fala sobre quem nós somos, eu acho que ainda falta referência. Você estudou muito filosofia, cara, os grandes filósofos gregos que nós temos são pouquíssimo lido nos dias de hoje, né? Sim. E, cara, pensaram e refletiram sobre tudo, e a gente não detém esse conhecimento, né? Então, eu acho que o processo de você refletir sobre os dilemas que as pessoas passam, ajuda elas a entenderem o porquê dessas coisas. E aí eu falo muito sobre dois grandes pilares, né? Eu falo que ao entender quem você é, você entende que você é um espírito habitando em um corpo, vivendo uma experiência humana. Então, por ser um espírito, você precisa entender que você tem habilidades e você tem uma história, né? Que hoje, na sua vida humana, tem um véu que te impede de entender a sua história e impede você de redescobrir algumas habilidades. Maia. O Maia, exatamente, que é essa ilusão, né? O que é a verdade, né? O que a gente busca. E quando você começa a fazer as práticas de meditação, as práticas de criação de presença, você começa a desligar um pouco dos seus 5 sentidos e começa a observar o que é o seu 6º sentido. É essa sensibilidade para algumas pessoas, é a espiritualidade e tal. Então eu falo muito sobre isso, porque boa parte do sofrimento da vida é da gente não escutar os sinais. As pessoas têm uma certa tendência a quererem viver uma vida do jeito que elas desenharam na cabeça delas. E a vida não é sobre o que você quer. A vida é do jeito que precisa ser, porque você veio até aqui por uma razão. Então, você precisa descobrir qual é essa razão. Esse é o seu propósito de vida, descobrir para que você veio, quem é você, o que você veio fazer aqui. E quando você começa a ir para um rumo que não é o seu, o Dharma, você vai sentir resistência. Porque aquele não é o seu caminho. Você tem livre-arbítrio, entre aspas, de se perder na vida, se perder nos prazeres mundanos, mas a vida vai te puxar. E se você não prestar atenção nos sinais, usualmente tem sofrimento, porque tem resistência. Então esse é um lado que eu falo muito forte. E o segundo lado que eu falo é, você ainda assim está vivendo uma experiência humana. Então não dá para você abdicar de tudo isso. Claro, tudo alinhado ao seu Dharma, que é o seu destino. O que foi predestinado para você fazer aqui? Que eu digo que assim, a vida vem rascunhada. Você tem o direito de reescrever, mas alguns caminhos, algumas histórias você vai ter que viver. Só que
já que você está vivendo uma experiência humana, você precisa entender como esse corpo funciona, e esse corpo te engana o tempo inteiro. E aí eu falo muito sobre esses obstáculos que o ser humano passa, que é como você é enganado o tempo inteiro. Dando desculpa, você está reagindo 99% do tempo e pela falta de presença você não está usando uma das suas competências, que é raciocínio. Raciocina. Você tem capacidade de interpretar o que está acontecendo e encontrar um caminho que não seja impulsivo. 99% das pessoas estão vivendo no impulso, na reação. E é importante a gente criar essa presença para ter controle da nossa vida. E como a gente está vivendo em sociedade, a sociedade nos influencia o tempo inteiro. O que eu estou vestindo, o que eu estou usando, o que eu estou fazendo, o que eu estou decidindo, com quem eu vou casar, com quem que eu vou ficar, por quê, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho. Então chega um momento que a gente precisa tomar controle das nossas decisões, né? Sim. E esses dois universos são os que eu mais dedico tempo. Primeiro porque eu quero aprender mais sobre isso cada vez mais. E segundo, que ao divulgar essas informações, eu acho que a gente acaba contribuindo, que é muito do trabalho que você também faz, né? Bacana. Cara, pra mim, quando... Você falou muita coisa interessante aí, que conecta completamente. Eu falo, quando a gente vai buscando a verdade ela é sempre única. Os caminhos são muitos, mas a verdade ela é uma só. No final, se a gente está buscando no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, no judaísmo, no qualquer grande dogma, ele busca a verdade de Deus, a verdade da conexão. Para mim é exatamente o que você diz, nós somos seres espirituais passando por essa experiência humana. O livre-arbítrio, para mim ele antecede a vida, inclusive. Ele é a escolha da própria vida que você quer viver. O que você quer viver? Quais desafios você quer ter? E o que para mim ficou muito tempo difuso, quando eu me desconectei de mim mesmo, quando eu passei, porque eu sempre busquei, minha família de empreendedor, meu pai empresário, teve uma empresa muito grande, eu sempre busquei ter sucesso, sempre busquei ganhar dinheiro, ter uma empresa, e eu consegui, de acordo com as regras humanas aí. Tive o maior e-commerce de produto para bebê do país, levantei mais de R$1 bilhão em investimento, 600 colaboradores, fui empreendedor do ano pela Globo, Exame, Endeavor, Ernst Young. Cheguei lá naquele topo, começando do zero, com 33 anos de idade, eu olhei para aquilo e falei, e aí? Que é o sonho da maioria das pessoas, tô aqui, né? E agora, cheguei. Deus, o que eu faço? Porque aquela angústia, aquela ansiedade de conquistar, virou uma ansiedade de não perder, e eu continuava com aquele vulcão dentro de mim. E ali eu perguntei um dia, Réveillon de 2014 para 15, para Deus, com tanta intencionalidade, falei, Deus, e agora? O que eu faço para tirar isso do peito? E ele me respondeu, Marcelo, 90 dias depois disso, as revistas estavam na banca ainda. Empreendedor do ano. Olha só. Eu não tinha mais a empresa, briguei com meus fundos, fui afastado, fui pro conselho, você sabe como é que é isso. Sei. Nem report a gente recebe. Fala que o conselho para empreendedor, quando sai, é uma salinha sem ar-condicionado, sem informação, sem nada. Aquela casa maravilhosa que eu morava em Alphaville, uma Golden Retriever correndo, ficou pro divórcio. 90 dias depois. Não morava mais com meus filhos. Nem a Golden ficou comigo. Eu fui embora com uma malinha de mão, uma dor no peito enorme. Fui para Tarifa fazer kitesurf, aprender um esporte para esfriar a cabeça. Meu irmão que está aqui com a gente estava morando lá na Espanha. E, cara, e ali eu entendi muito bem a impermanência de todas as coisas na vida. Você fala, tem, depois não tem, depois não é. A impermanência, né? O que disse Aristóteles, a vaidade é alimento dos tolos. Quando você começa a entender que a gente vem para dar 80 voltinhas em torno do sol, depois a gente volta e não leva nada, você fala, cara, eu tô perdendo muito tempo com as coisas erradas, porque esses brinquedos todos eu já conquistei e não me resolveram. Aí eu tenho um segundo wake-up. Continuo, outro casamento, outras empresas, outros negócios, correndo, trabalhando. E de repente Deus me dá uma segunda sacudida. 2021 eu pego Covid, vou parar no hospital, minha situação piora rapidamente, de repente eu tenho 90% do meu pulmão tomado. Que loucura. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas de enfiar um tubo na minha garganta para respirar por mim. Eu sabia que tinha 22 leitos entubados, só eu que não. Nossa. E ali, Marcelo, minha oxigenação ia para 80, 79, o povo vinha para entubar, o Dr. Zeballos, que era meu médico, vinha, não vai entubar, e fiquei lutando entre a vida e a morte durante 7 dias.
Graças a Deus, em primeiro lugar, é o trabalho da equipe médica, eu saí desse lugar. Deveria ter simplesmente gratidão na minha vida e falar, cara, superei mais uma bomba, vamos que vamos. Fui voltar para minha empresa, voltar a começar a trabalhar. A hora que eu sento no computador, eu olho para aquilo, não ia. Eu entrava numa reunião com a tela de Zoom desligada, falava, cara, eu tô com problema na tela, eu tava jogando Candy Crush. Não tava com vontade. Uma reunião comercial, tô querendo vender alguma coisa. Não ia, era mais forte que eu. Deitava para ver um filme, chorava, não conseguia focar nem no filme, não conseguia, minha mente ficou quicando. E eu falei, cara, o que aconteceu comigo? Como que eu saio desse lugar? E mergulhei na teologia, mergulhei na filosofia, mergulhei na neurociência, descobri na filosofia estoica a cura. Eu saí disso, mas sem saber o porquê. O que tinha acontecido? E para mim uma das maiores questões foi um ponto que você trouxe no início, quando você disse, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o score? Para mim estava muito sobre isso. Beleza, é sobre dinheiro, carro, posse, likes, seguidores, fama, é sobre o quê? E ali quando eu escutei o imperador de 2000 anos falando o seguinte, eles perguntaram para ele, falou, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores e das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pega e responde, né? Os senadores já sendo senadores. Ele pergunta, cara, existem duas possibilidades. Em uma existe alguma coisa depois da vida, e nós somos seres espirituais passando por essa experiência humana, é o que eu acredito, e na outra não. Vamos falar primeiramente da que eu acredito, que somos esses seres espirituais. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minhas joias, minhas armas, meus cavalos, nada. Eu não levo nem meu corpo. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. Agora, eu levo minha coragem, minha sabedoria, minha justiça, minha temperança, meu equilíbrio, né, o summum bonum, as 4 grandes virtudes, de quais todas as demais derivam. Então, é o que eu levo, é o que sou. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Marcelo, quando eu vi isso pela primeira vez, tudo que eu tinha lido na Bíblia, aí eu falei, agora eu entendi Jesus, finalmente. Agora eu entendi Gandhi, agora eu entendi Buda, Moisés, Maomé, todos falaram a mesma coisa. A vida é sobre praticar valores e virtudes, sobre quaisquer circunstâncias. O que quer que a vida te traga, pum. Ah, posso ser desonesto aqui, não, você não está praticando valor e virtude. Ah, posso ser malvado aqui, posso ser mentiroso. Tudo que você sair dos seus valores, das suas virtudes, você está perdendo o score. Quando eu entendi isso, cara, tudo mudou para mim. A vida passou a ter outro sabor. É isso aí, cara. Profundo, né? E se a gente for analisar, a raiz de todos os problemas, no fim das contas, é o egoísmo. Na hora que a gente vai se aprofundar mesmo para entender o que é. A ilusão de separação. E o que é o egoísmo, né? E é o trabalho interno, né? Então, esse é o trabalho interno que nós precisamos ter no fim das contas, né? De desapegar das coisas, porque quando eu digo assim, cara, eu sou empreendedor, né? O meu trabalho é fazer os negócios crescerem, etc e tal. Mas eu sempre faço uma provocação para as pessoas, para elas tomarem consciência. Tudo isso daqui que a gente está fazendo é só meio. É só meio. É meio do quê? De você viver a sua vida da melhor maneira que você puder viver. Ninguém veio pronto pra cá. Por isso que a gente apanha, por isso que a gente sofre, por isso que a gente se enfia nos buracos. Chega uma hora que você precisa aprender. Tem gente que passa a vida inteira vivendo e não aprende. Você olha aquela pessoa, só fez besteira a vida inteira, tropeçou atrás de sofrimento atrás de sofrimento, se enfiou. Tudo bem. Você não teve capacidade de encontrar o seu caminho. Vai ter que continuar trabalhando, porque aqui não termina. Mas, já que estamos aqui, entendamos. O dinheiro vai nos ajudar a ter mais conforto, mas não se perde. Não se perde com os bens materiais, não se perde com excesso de nada. Porque o excesso, ele sempre está revelando alguma falta que você ainda não trabalhou. Trabalhe essa falta. Pô, tá exagerando em compra de carro, tô adorando carro, tá com problema. Tá exagerando em roupa, tá exagerando em viagem, tudo tem problema. Até que chega
nos vícios, né? O ser humano ele tem uma relação muito grande com o vício. O homem, especificamente o homem do sexo masculino, ele tem um papel na sociedade que se repete na maior parte das vezes. Não é generalizado, mas, cara, estatisticamente é o mais relevante. E o homem, ele tem uma certa tendência. Conversa com um psicólogo, psiquiatra que trata. Qual é o vício primário do homem de alguns anos atrás, antes pré-internet? Álcool. Álcool, anestesia, faz você sentir menos dor, é fuga. Qual que é o segundo vício hoje, que eu acho que já deve ser o número 1? Pornografia e álcool. Os vícios fazem parte do ser humano. De novo, é um sinal. É um sinal de que está faltando alguma coisa, de que falta algo para trabalhar. Então eu, como empreendedor, eu não perco isso de vista. Porque não é que a gente que chegou aqui, a gente tomou consciência. Existe uma grande diferença entre tomar consciência e viver. A gente está andando ainda. O buraco vai aparecer e a gente vai cair se não prestar atenção. E a gente não está isento de cair nos buracos da vida porque a gente tomou consciência. Pelo contrário, a vida, o ser humano é errante por natureza. Se tem uma certeza é que a gente vai errar e que vai cair no buraco de novo. Porém, por ter tomado consciência, você aprende mais rápido. Você tá lá no buraco, você fala, cara, já sei onde eu me enfiei, deixa eu arrumar porque só tem um culpado aqui, sou eu de novo, né? E isso ajuda, né, a gente no processo da vida, né? Sem entender, pra mim, quando eu saí dessa situação da UTI, e eu fui tentar reconectar com as minhas coisas, e eu não conseguia, e eu fui ver, eu tava com uma depressão profunda. Mergulhei no estoicismo, me curei, de repente, sem saber o porquê. Quando eu fui mergulhar na neurociência para entender, eu descobri o porquê. Eu descobri o que estava por trás e o que me fez sair. E aí a gente vem para o seguinte tema, o que você trouxe, os problemas de vícios e tudo. Basicamente, o que acontece com a nossa mente? O que eu descobri nessa jornada? Eu descobri que nós temos 2 grandes estados de presença na nossa vida. Estado de guerra, estado de paz. É igual um país, se ele está em guerra, você tem um general cuidando, se ele está em paz, você tem um presidente. Nós temos esses 2 grandes estados de presença. Aí, o que acontece? Sua mente trabalha da mesma forma. Quem que é o general? É a amígdala. Não é essa aqui, tem gente que fica na dúvida, quem está assistindo. Não é essa, é uma outra. E o neocórtex é o seu presidente. A amígdala é o general, o neocórtex é o presidente. Essa é a neurociência, é ciência. Aí a gente pega um segundo conceito, que é física, ou talvez filosófico, que é o seguinte, tudo que existe na nossa vida é o momento presente, é esse instante, aqui e agora que nós estamos aqui. Não existe nada além disso. Cada instante do seu passado foi vivido quando? No momento presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No momento presente. Aí que vem o problema agora. A nossa mente, para nos manter saudáveis, para nos manter vivos, a forma como ela é pré-programada, esse hardware, que é esse software aqui, o que ele faz? Ele vai no futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado. Como que isso chama? Ansiedade. Antigamente a gente estava na caverna, Marcelo, vinha um tigre dente de sabre nos atacar, pum, que tinha que... liga o general, coloca cortisol no corpo, corre. O que esse hormônio faz com o corpo? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Acelera seu coração. Pega a sua circulação, joga seu sangue para as extremidades. Pega a sua respiração, deixa ela mais curta. Dilata a sua pupila, deixa seu foco divergente, buscando rotas de fuga. A boca seca, dá o frio na barriga. Por que dá o frio na barriga? Porque seu corpo está falando, foge, senão você vai morrer. E é assim que a gente sobreviveu como espécie. Só que hoje, a gente não é mais atacado por esse predador. Quais que são os nossos predadores? Boleto, a conta do cartão, a folha de pagamento, aquela conversa difícil com a esposa, com o marido, com o médico, investimento, Bitcoin, política. Tudo isso são predadores psicológicos, mas a resposta fisiológica do nosso corpo é a mesma. Acontece a mesma coisa. Então eu compreendi um conceito que eu chamo de roda da aflição, que é o seguinte, fase 1 da roda da aflição, sua mente no futuro, fugindo do presente. Fase 2, é chamado de ansiedade. Fase 2, medos paralisantes. Você está com o corpo tão entupido de cortisol, adrenalina, noradrenalina, mas você não tem para onde fugir. O que você faz? Para onde você vai fugir de boleto? Para onde você vai fugir do problema? Não foge. Aí o que seu corpo faz? Ele colapsa. O Joe Dispenza traz isso bastante. A hora que seu corpo colapsa, síndrome do pânico,
o burnout, 32% dos trabalhadores estão com burnout. Não consegue pensar, porque o sangue não está na cabeça, ele está nas extremidades para você fugir. Aí vem a fase 3 da roda da aflição, que é a procrastinação. A procrastinação parece algo menos sutil, mas ela é prima da ansiedade do lado de cá e prima da depressão daqui. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Aí nós temos 2 caminhos. Caminho 1, o que você trouxe. Drogas e bebidas. Vício, ou pornografia, ou jogo, ou qualquer coisa. O que é isso? É somente no presente fugindo do presente. Você fica ali, a hora que você toma uma droga, uma bebida, qualquer coisa, o que aquilo te faz? Diminui a dor mental. Aquilo te traz um pouco de conforto, porque desativa a sua amígdala por um certo tempo, entorpece ela. Uhum. Só que os efeitos colaterais são muito graves e você não vai resolver problema nenhum. Aí, a outra alternativa, o que eu chamo de kit letargia, é um celular, Instagram, TikTok, fazendo nada, passando, só correndo feed e ali esperando que você tivesse outra vida. Aí o que acontece? Você fica muito tempo procrastinando, não fazendo nada. Não tá pondo energia no seu pratinho do relacionamento, saúde, família, energia. Já viu quando dá errado o problema e tudo junto? Tudo Na hora junto. que você olha, não sabe, você não tava pondo energia em nada. Aí sua mente que fugiu pro futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra? Passado, melancolia e depressão. E eu vivi essa roda da aflição por mais de um ano, Marcelo. Eu acordava de manhã ansioso, dava um shot de cortisol. Como é que eu fazia? Lia uma notícia ruim, entrava no Instagram, ficava ali vendo. Todo mundo agora tá em Dubai, agora todo mundo na Maldivas, agora todo mundo... Só eu que não viajo, só eu que tô aqui. E eu ficava procrastinando o dia inteiro, porque o sangue não estava na cabeça, eu tentava entrar numa reunião, não conseguia focar. Eu ficava assim, ó, não dava. E dormia deprimido. E eu fiquei rodando. E aí eu fui descobrir, eu falei, cara, não tem uma chavinha para desativar essa amígdala, ativar esse neocórtex? Eu sair de um estado e entrar em outro? Como é que eu faço isso? E eu descobri 3 chaves maravilhosas, cientificamente provadas, pela neurociência, que a amígdala, a hora que você desativa ela, você ativa o neocórtex. Trabalham alternadas, como se fosse um relé, né? Ou você pisa no acelerador ou no freio. A primeira dessas chavinhas aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina. Leva o sangue para o neocórtex e te deixa em estado de criação. Sabe qual que é ela? Não. Atividade física. Sei que você faz todo dia também. Eu falo, cara, eu tô numa plateia, numa palestra, falo, quem aí faz atividade física? O povo levanta. Metade ali. Quem aí tem preguiça de fazer atividade física? Todo mundo. Eu levanto também. Falo, dá preguiça. Às vezes a hora que você vai correr, os primeiros 10 km é um saco, os primeiros 10 minutos. Mas depois que você termina, você fala assim, cara, eu sou outro ser humano. Como é que eu poderia pensar em não malhar hoje? Por que que você pensa diferente? Porque você realmente é outro ser humano. Você tirou um preset de hormônio e colocou outro. Você é outra pessoa, você tem outro químico no seu corpo. Você está funcionando de maneira diferente. Aí tem a segunda chavinha, aumenta em mais de 40%. Quer chutar? Que produção de neurotransmissor? Dopamina, que tira o cortisol, ativa neocórtex. Mais poderosa ainda que a atividade física. Não sei. Oração. A fé. A fé. Interessante. Fé em quem? Você pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Buda, Allah, Krishna, God, Deus. Simplesmente Deus. Agora, fisiologicamente falando, por que isso acontece? Porque quando você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, não ativa a amígdala, não coloca cortisol. Então, sempre escutei da minha mãe, do meu pai, meu filho, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E tem. Porque quando você tem fé, é como se você saísse de casa com uma capa de dopamina e oxitocina. E não essas baratas de mídia social, a real. E quando você tem medo, é uma capa de cortisol. E existe uma terceira chave, que é o que a gente tem levado para as empresas, para as pessoas, que é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos de você acessar a sua mente. Respirações, pranayamas, meditações, visualizações, que você consegue tirar a pessoa do estado de presença e ela consegue entrar em outro sozinha em 10, 15 minutos. Muito legal. Cara, e isso é um negócio fantástico, porque você aprende a mudar o químico do seu corpo, você vira um alquimista do próprio corpo. E isso muda tudo. E é muito do que você faz. É a mesma coisa do que você faz. Exatamente, é. Interessante, né? Na hora que a gente vai entendendo a vida de cada pessoa que passou por dificuldade e se encontrou,
os caminhos, no fim das contas, são sempre os mesmos, né? Você foi no fundamentação, né? Você foi entender o que é isso. Tem muita gente que vai no psicólogo e fala, tô em depressão, o que eu faço? Cara, tem que se mexer. Tem que se mexer pra quê? Porque é pra mudar a sua química. Você muda a sua química, você vai se sentir melhor. Você vai estar melhor. No fim das contas, né? Mas percebe, Léo, eu sinto que o mundo que a gente vive hoje, ele atrapalha uma das coisas mais importantes que tem, que é a atenção. Porque a gente acorda e já pega o celular. Cara, você nem sabe como é que você está sentindo. Você está cansado? Você dormiu bem? Você está com alguma dor? Observa, para, pensa, reflete um pouco. Os poucos momentos que a gente tem de oportunidade, a gente não para fazer isso. Eu estou o tempo inteiro prestando atenção nisso, porque eu quero saber como é que eu estou me sentindo. Sim. Cara, eu treinei, eu tô bem? Será que eu fiz algum exercício errado? Machuquei meu ombro, meu joelho, minha perna? O corpo tá dando sinal o tempo inteiro. Só que a gente não tá querendo escutar. E se a gente não escutar os sinais que o nosso corpo tá dando, como é que a gente vai mudar? E aí você olha para as estatísticas, Léo, só pioram. Toda a população tá ficando cada vez mais doente. Sim. Saúde mental só aumenta. A prevalência de 4 doenças, né? Obesidade, colesterol alto, dislipidemia, pressão alta. Dislipidemia é colesterol alto, né? É quando você tem desbalanceamento do colesterol, né? E aí você pega e fala assim, cara, por que isso está acontecendo? Está acontecendo, não é porque as pessoas pegam e falam assim, a indústria farmacêutica é má. Não, ela não é má. Ela está fazendo remédio. Pode ter incentivos errados, onde ela incentiva o médico a prescrever mais, ele ganha mais dinheiro, a indústria também. Isso eu concordo que existe. Mas quem é o responsável por isso? Aí as pessoas falam assim, então a indústria alimentícia. Não é indústria alimentícia. Mas ela só faz porcaria. Tá, mas quem que escolheu colocar a porcaria dentro do... É sua, são as pessoas que não pararam para decidirem. Decide. Você tá perdendo por uma decisão errada todas as vezes que você senta para se alimentar. Se você não consegue domar no processo de alimentação, como é que você vai controlar a sua vida? Então, bota coisa ruim para dentro, inflama o corpo. As pessoas não têm ideia do que é essa inflamação. Cara, na hora que a gente vai olhar todas essas doenças, boa parte delas tem relação com o estilo de vida. Sim. A pessoa não fazer exercício, a pessoa não se alimentar corretamente, a pessoa não se hidratar. Hoje é uma loucura, Léo, porque eu não sou desse mundo da saúde. Eu simplesmente, assim como você, me interesso por me conhecer melhor. E aí eu vou lá buscando conhecimento para entender. Cara, por que eu tô sentindo isso? Como é que eu melhoro isso? Só que hoje chega uma pessoa para trabalhar comigo e aí eu tô prestando atenção. Aí daqui a pouco, dor de cabeça. Dor de cabeça. Não, bom sinal, tem alguma coisa errada. Aí daqui a pouco, semana seguinte, dor de cabeça. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, isso que você tá passando não é normal. Não, mas eu tive isso a vida inteira. Você não teve isso a vida inteira. Você nasceu com isso? Você nasceu com dor de cabeça? Então não te pertence. Acho que sim, porque eu nasci chorando já ali. Exatamente. Aí eu vou começando a despertar a pessoa de que foi ela que criou aquilo ali. Quando a gente pega todas as doenças autoimunes, tem um corpo inflamado. Todas. E aí você pega assim, cara, a gente tá fazendo um podcast aqui, um dos maiores podcasts do mundo, Joe Rogan. Ele tem vitiligo, doença autoimune. Passa muita gente genial no podcast. Uma vez passou uma pessoa que falava da dieta carnívora, que só se alimenta de elementos animais. Ele falou, eu vou fazer esse negócio. Comeu por um mês a dieta carnívora. Não estou incentivando, eu também já fiz, mas não tô. Só para a gente entender. Ao se alimentar por alimentos naturais, que foi o que ele fez, o corpo desinflama. O que aconteceu com o vitiligo dele? Diminuiu. É mesmo, né? As manchinhas brancas foram começar a diminuir. Caramba. E ele ficou chocado. Aí você percebe, cara, olha o mal que a gente faz para nós mesmos. Minha mulher mesmo, quando a gente começou a se relacionar, eu comecei a perceber que a pele, ela é muito branquinha, e a pele dela ficava vermelha. Vermelha, e ela passava mal quando comia as coisas. Eu falei, cara, você tá inflamada. E ela tem pós-graduação com Lair Ribeiro, fez especialização em medicina integrativa, sabe tudo disso, mas não conseguia resolver a si próprio. Por quê? Porque entendia que eu sou assim. Não, você não é assim. Sim. Você não tem esse Era álcool, podia ser álcool.
Pode ter a ver com álcool, mas ela não bebia. Ela estava com... o corpo, né, na hora que você vai começando a comer muita coisa, ele vai se protegendo. Sim. E ele vai criando proteções. Só que tem gente que é forte, Léo. Tem gente que é muito forte. E aí você não vai sentindo os sinais e chega uma hora que te derruba, irmão. Chega uma hora você vai ser internado. É de uma vez, né? De uma vez, porque o corpo colapsa. Ela foi tendo os sinais, ela não escutou os sinais. Quando ela foi fazer um exame genético, ela percebeu que ela estava intolerante a quase todos os alimentos. Nossa. Ela estava intolerante à banana. Ela estava intolerante à maçã. Por quê? O corpo olha e fala assim, isso daqui não faz mal, isso daqui me faz mal. Ela teve que fazer uma dieta extremamente restrita, alimentarmente falando, poucos alimentos, que ela não tinha intolerância, para dessobrecarregar o organismo dela. E depois de 90 dias, a gente fez tratamento com alho, a gente fez um monte de coisa, cientificamente comprovado, para reconstruir a flora intestinal dela, para reconstruir o sistema de proteção do organismo dela, porque ele estava reagindo a tudo. E aí depois desse período, a gente foi reintroduzindo os alimentos até ela voltar ao normal. Agora, cara, imagina o impacto que isso não traz para sua saúde mental. Imagina o impacto que isso não traz para sua vida como um todo. Depressão, estresse. A vida, ela se torna muito mais complexa do que deveria ser. E quem fez? A pessoa. Cara, vou te contar minha história com bebida. Eu sou mineiro, né? Adoro uma cachaçinha. Como todo bom mineiro, a gente começa a beber muito cedo, ainda anos, né? Quantos anos você tem? Vou fazer 44 agora. Eu sou de 77, 80 por aí, né? Eu sou, enfim, bebia normal, minha família em casa, começa sendo sempre bebia. Não foi um alcoólatra, não, mas depende dos termos, né? Porque quase todo dia, cervejinha num dia, no outro, tomo uísque, um Campari, papapá. Cara, eu tenho hérnia de hiato, né? Então o meu esôfago ele tem uma abertura maior e que dá refluxo, se eu tiver coisa muito ácida. Comecei a ter refluxo, não quis operar lá na época e fui olhando e acompanhando, tomando o omeprazol, pantoprazol, esse tipo de coisa de antibomba gástrica. Acabou que um dia eu faço endoscopia semestral quase para controlar como é que eu tava. Fui no médico em 2000, cara, logo depois do Covid em 2021. Fui no médico fazer meu controle de endoscopia. Eu estava com esofagite grau D no esôfago. Tem A, B, C, D. Depois do D, chama esôfago de Barrett. Ele perde a função do esôfago e é já pré-cancerígeno. Nossa. E depois é câncer e é muito difícil, meio que não tem cura, câncer de esôfago. E nessa época, meu médico falou, Léo, você vai ter que parar de beber completamente álcool, refrigerante, café, ketchup, tempero, açúcar, qualquer essas coisas tudo. Sobrou alface e água. Eu falei me fala o que sobrou. E detalhe, se era novembro, eu tava indo para um cruzeiro com a família, all inclusive, aquelas coisas. Falei, gente, o que eu vou comer num cruzeiro? Não tem nada, né? Já tava preparado para ir. É só lixo, né? Tava pronto para ir para coisa. Cara, e fomos, não bebi, fiquei 90 dias. Ele me liberou tomar uma cervejinha sem álcool. No desespero, uma cervejinha sem álcool. Fiquei 90 dias sem beber. Cara, mudou tão completamente a minha vida depois que eu fiquei esses 90 dias sem beber. Porque o que eu entendi? Que vamos supor que seu estado perfeito você está em 100%. Aí você vai lá e enche a cara, né? Quando a gente é mais jovem, lá aquela capotada. Aí você vai para 20. Na nossa idade, eu não ficava nem com ressaca no outro dia eu ficava doente. A ressaca vinha 2 dias depois. Aí eu subo para 60, 70. Cervejinha, desço para 50. Vai voltando, já é terça-feira, vamos tomar um vinhozinho, 10 para 60. Então eu ficava orbitando em 60, 70, o nível de energia mesmo, de angústia, tudo lá em cima, energia baixa. Quando eu parei, pum, fiquei no 100%, não teve mais. E coincidiu com a época, nada é coincidência, mas a época que eu me conectei no estoicismo. Legal. Aí depois tiveram algumas oportunidades, eu falei, cara, eu vou... uma tacinha de vinho também não vai dar nada. Cara, eu dou um golinho do vinho, um golinho do uísque, eu fico imediatamente todo vermelho. É mesmo? Todo vermelho. E na época, depois que tinha passado o tempo, eu fui para uma viagem para Itália, numa casa lá na Toscana, aqueles puta vinho italiano, não sei o quê. Falei, vai ser maravilhoso, vou me liberar o vinho. Eu comecei a desenvolver uma doença chamada rosácea. Sim. A minha pele começava a ficar toda vermelha da pústula, como se fossem espinhos assim. Porque, ou seja, eu tinha desintoxicado da bebida de 30 anos bebendo,
De repente eu fui trazer aquilo, não vem de brincadeira, não vem com isso mais não. Aí começou a sair pela pele. E não é que eu tenho que tomar uma taça inteira, não, dá um gole, assim, eu fico vermelho. Olha só. Então você vê, é exatamente o que você falou, o nosso corpo, a gente vai destruindo quando a gente é jovem. A gente tem vamos dizer que a gente tem um estoque grande de saúde ali, de reforços, de anticorpos e de tudo, a gente aguenta. Mas à medida que você vai atacando, uma hora você quebra a muralha e a doença vem. Que louco, né? Olha que loucura que é isso. Me conta uma coisa, como é que você tem visto essa questão da saúde mental em empresas, nos seus clientes? Fala um pouco do que você tem feito hoje, o que você tem levado para as empresas, para os empreendedores. Hoje eu falo, a minha empresa primária hoje, a gente é uma consultoria, né? Onde a gente ajuda as empresas a mudarem suas culturas, né? O primeiro pilar que eu preciso falar é sobre mentalidade, né? E, de certa forma, os meus vídeos do gelo já ajudam essas pessoas a se prepararem, né? O empreendedor, quando ele chega, Léo, ele já tá no limite, cara. Ele já não tá aguentando mais. Sabe qual é a questão número 1 que eu recebo? Ele fala assim, cara, eu quero vender minha empresa. Ou eu quero vender minha empresa, ou eu quero trazer um CEO. Porque ele não aguenta mais. Porque o empreendedor, ele meio que vira refém do seu negócio, ele não cresce, né? Sim. Aí você não consegue crescer, porque você não tem a técnica, você não consegue fazer o negócio prosperar, e aí você começa a ficar doente. Então, a gente fala muito da saúde mental dos colaboradores, mas a gente esquece também do empreendedor, cara, que tá lascado, né? Empresa, quando dá certo, cara, ele vai conseguindo se arrumar ali, porque o problema vai diluindo. Ele deixa de viver no operacional e ser responsável por tudo, e ele começa a ser responsável por uma parte, o resto o time toca. Já perdeu o controle do negócio, cresceu. Mas a maior parte do empreendedor brasileiro, cara, são empresas familiares. Sim. E é empresa que não prosperou tanto assim, né? É pequena. Então eu vejo esses dois lados. Quando a gente fez a primeira vez uma pesquisa de clima lá no Nubank para entender como é que estava a cabeça das pessoas, foi assustador. Você participou do Nubank no início lá, né? Você entrou lá, empresa pequena. Foi exatamente no início, a gente tinha uns 150 colaboradores, a gente já estava no nosso segundo escritório. E quando a gente faz essa primeira pesquisa, a gente devia ter uns 400 colaboradores e a gente tinha 7 pessoas com risco iminente de suicídio. Caramba. E numa época que não se falava muito sobre saúde mental, né? E aí a gente ficou preocupado, porque não sabia direito o que fazer. Não tinha tantos recursos como tem hoje, né? Então, eu acho que a saúde mental, ele é um sinal. Tá dando um sinal de que tem alguma coisa desequilibrada na sua vida. E aí, dos dois pilares que eu costumo falar, né? Eu falo de espiritualidade e eu falo de autoconhecimento. Cara, se tá com problema de saúde mental, autoconhecimento, tá faltando alguma coisa. Se ainda não, você tá com algum ponto cego na sua vida que você ainda não tomou conhecimento, precisa tomar conhecimento. E eu acho que esse é um dos pilares fundamentais nos dias de hoje. Porque se a saúde mental só tá piorando, não vai ter muito o que fazer, sabe, Léo? A gente vai ter que aprender a se alimentar. A gente vai ter que aprender a cuidar da nossa máquina. E a gente por esse excesso de informação, cria essa ansiedade que você falou, essa angústia, essa loucura de barulho o tempo inteiro. Eu não consigo me escutar. E aí eu começo a me sentir mal. Começo a desenvolver uma série de problemas sem entender o que está acontecendo. Então, chega um momento, cara, que vai ter que olhar para dentro. E olhar para dentro, você tem que arrumar todos os pilares. Não dá para arrumar um. Sim. Não dá para você entender o que está acontecendo com você e falar assim, eu vou ignorar, vou continuar bebendo. Cara, você vai continuar bebendo, você vai ter um problema. Você vai continuar comendo hambúrguer todos os dias, você vai continuar com o problema. Na hora que você assumir a responsabilidade de que beber não faz bem, comer porcaria não faz bem, não se hidratar não faz bem, se você não entender essas coisas direito, teremos um problema. E a gente ainda está numa fase tão ainda rasa, Léo, porque você pega assim, a gente estudou muito yoga, né? Qual que é a base do yoga? É a respiração. Sim. O ser humano não sabe respirar. Ele não sabe respirar. Nós somos hoje respiradores crônicos. Significa que a nossa respiração no passado, ela era mais branda. O que ativa o sistema simpático? Você sabe Oxigênio. Isso? Respiração. Você começa... Por que a gente, quando libera noradrenalina no nosso corpo,
começa a hiperventilar? Porque a gente precisa ativar o sistema simpático. As pessoas estão no sistema simpático praticamente o dia inteiro. E o corpo colapsa. E o corpo colapsa, não aguenta. Por quê? Porque você não sabe respirar. Então, vai ter que aprender a respirar. Qual que é um dos grandes problemas hoje da saúde das pessoas? Fora a alimentação. Não dormem. Não dormem por quê? Não sabem respirar. Percebe? É tanto problema que a gente vai ter que endereçar. E por que eu toco nesse assunto? Porque eu não fazia nada disso certo. Eu não dormia Parece direito. que é bobagem, né? Quando falava, respira, mas não é que respira, precisa ganhar dinheiro. Não, respira. A pessoa não entende. Velho, não é. Sei que, você teve Covid, você teve que usar o oxímetro. Você sabe o que é não oxigenar o corpo, né? Cara, quando a gente começa a entender, nosso corpo tem 37 trilhões de células aproximadas. 37 trilhões. As pessoas ficam na dúvida do que é trilhão, vamos lá. 1 milhão, a diferença entre 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Você sabe qual que é? Eu segundos, lembrava, né? É bem impressionante. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão com B é equivalente a 31 anos. A pessoa que ganhou o primeiro milhão, quer ir pro bilhão, fala, tem um chão. Falta um pouquinho, tá? Falta só um pouquinho. E 1 trilhão de segundos é 31 mil anos. Então, a hora que a gente faz assim, ó, você levou oxigênio para 37 trilhões de células. Você fez a reversa de gás carbônico. Nesse instante, você substituiu 25 milhões de células. Nesse instante, seu sangue percorreu mais de 100 mil quilômetros de veias e artérias. Isso aí dá 3 voltas na Terra. Nesse instante, dentro do nosso corpo, a gente substituiu 25 milhões de células. O seu sistema imunológico produziu mais de 10 mil químicos. 10 mil SKUs de químicos diferentes. Olha isso. Uma farmácia tem 2.500 a 3.000. Você, nesse instante, você produziu 10 mil. E se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê perfeito. Se você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora. Nesse instante, você está recebendo 2 milhões de bits de informação auditiva, sensitiva, olfativa, tativa. E você está editando isso em tempo real. Olha que loucura. Né? E quem está coordenando tudo isso? É o nosso cérebro, que está coordenando todo esse invólucro que a gente habita aqui durante o nosso tempo no planeta. Aí as pessoas, o que eu falo? Cara, você cuida bem do seu carro? Você cuida bem da sua casa? Você cuida bem do seu relógio, das suas joias? Então tá, isso aí é tudo bosta. Isso é tudo lixo. Vai ficar. Isso não é nada. O seu corpo o seu real meio de transporte é seu corpo. Infinitamente mais poderoso, mais tecnológico, mais desenvolvido do que qualquer espaçonave. Diga-se um carro, um avião, qualquer coisa, seu corpo é mais poderoso. Ele é muito mais importante para você do que a sua casa, porque você habita nele, você vai estar cada segundo dentro dele. Ele vale muito mais do que qualquer joia que você possa imaginar. Todos os diamantes de ouro do planeta não valem para você o que vale seu corpo. E você trata ele igual lixo. Você enfia qualquer porcaria. Você olha no seu carro, comprou, tem que dar manutenção 10, 20, 30, você vai lá e dá manutenção. E aí? Você deixa o carro ligado a hora que você vai trabalhar, fica ligado? Tá nem aí? Não. Agora, por que você faz isso com o seu corpo? Por que você arrebenta com o seu corpo desse jeito? Só porque veio de graça? Deus te deu pra você cuidar disso aqui enquanto você tá aqui, você não tá nem aí. Aí começa a soltar parafuso, começa a sair fumaça, dá problema, você não entende. Você não enfia lixo no tanque do seu carro, mas você come esse lixo todo. Então é insano, Marcelo, a hora que a gente começa a despertar até essa consciência, você fala, cara, onde que você quer chegar com isso? E é um inconsciente coletivo, né? Todo mundo faz isso, né? Na hora que você observa, tá todo mundo repetindo exatamente os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas, né? Hipócrates, quando disse pro médico, né, como médico, quando você for tratar um paciente, antes pergunte se ele está disposto a abandonar aquilo que o fez doente em primeiro lugar. Porque se não tiver disposto, não vai resolver. E hoje, cara, a saúde mental, não sei se você está por dentro agora, nós temos 32 milhões de pessoas com depressão e ansiedade no Brasil. Só no Brasil. Tem um estudo da Deloitte que mostra que 31% do seu custo de folha é jogado no lixo mensalmente por questões relacionadas à saúde mental. 31? 31. Se você tem 100 colaboradores, 31. Você tem 1.310.
Impressionante. Ué, Léo, da onde que vem esse número? O que o RH vê? Ontem eu estava fazendo uma palestra para 200 CHOs no Brasil. Falou, bom, você vê o turnover, né? Você vê o absenteísmo, você vê o seu custo de assistência de saúde. Isso aí está claro para você. Agora, isso é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro é o presenteísmo, ou o que a gente trouxe a terceira roda da aflição, procrastinação. É a pessoa que está de home office, está assistindo Netflix. Ou ela está na empresa, Instagram, toma um café, conversa, vai ali, volta, faz nada, enrola, fica enrolando o dia inteiro. E você não tem como ver que ela está enrolando. Ela está ali fingindo que está um corpo presente. Então, essas pessoas, isso está jogando fora 31%. O Vabo, nosso amigo em comum, aliás, um beijão pro Vabo aí, estiver assistindo a gente, ele trouxe um evento nosso da Endeavor que 3 de cada 10 empreendedores têm uma questão de problema de saúde mental grave. Uau. Dos outros, mais 6 têm leve e moderada. Só um que não tem. A gente tava no evento da Endeavor, falou, gente, quem aí não tá com problema nenhum, levanta o braço. Ninguém levantou, tinha umas 200 pessoas. Ou seja, outro estudo de Harvard, que mostra que você consegue aumentar. Eu estava fazendo uma palestra para o grupo do SA Mais Varejo, estava 200 bilhões de faturamento combinado, os maiores varejistas do Brasil. Aí eu falei, nós vamos falar sobre saúde mental para alta performance. Aí tinha acabado de sair um palestrante, entrou eu, estava aquele zoom ainda no auditório. Eu falei, tá bom, vamos mudar de tema, vocês não estão prestando atenção direito, nós vamos falar sobre como que você consegue aumentar em pelo menos 37% sua venda sem contratar um vendedor, sem pôr um CRM novo, sem dar nenhum treinamento específico de spin selling, nada. Quem tem interesse? Falei, não, vamos falar sobre a mesma coisa. O que é vender? Vender é transferir entusiasmo. Você transfere entusiasmo de um produto ou serviço para outro. Isso é venda. E diga-se de passagem, liderança é a mesma coisa. É transferir entusiasmo. E a gente não vende só um produto ou serviço. Você vende para sua esposa a ideia de vamos viajar agora, esquiar. Você vende para o seu filho a importância de fazer faculdade. Você vende para o seu amigo, vamos assistir um jogo, vamos num bar. A gente vende o tempo inteiro. Só que se a gente não tem entusiasmo, você não tem como fazer a venda. Uhum. E aí você começa a entender os dados da Associação Mundial de Saúde. 1/3 das pessoas não estão com a cabeça boa. Então ela não tem como produzir, não tem como entregar, não tem como nada. Aí você imagina o seguinte, você, Marcelo, o dia que você está bem, que você está voando, você fala, cara, hoje eu produzo 100 unidades produtivas. O dia que você está mal, quantas unidades produtivas você produz? Quando eu tô mal? Depende, às vezes eu escolho produzir 0. 0, às vezes negativo. Melhor nem ir, né? Porque você atrapalha o resto da turma. Aqui eu vou descansar, vou respirar. Exato. Então eu falo, cara, e você imagina que nós como líder, você imagina que se você não tá bem, sua equipe tá pior ou melhor que você? Você tá tapando o sol com a peneira. Então o problema tá tão grave que o governo falou, cara, tá sério, a gente vai ter uma pandemia maior que a pandemia, o governo não tem como resolver esse problema todo. Empresa, a criança é sua, resolve. E criou um novo dispositivo na NR1, que esse dispositivo obriga toda a empresa a entender como é que está a saúde mental e dar um tratamento. O governo não sabe como fazer e as empresas também não estão sabendo. Aí o que acontece? Os treinamentos que a gente leva é sobre isso. Já era 3 anos atrás antes de ter isso. Eu falo, cara, NR1 eu te dou de graça. A gente já faz o diagnóstico, ajuda, porque no final, como é que você trata isso? Não é com remédio. Você trata isso fazendo o que a gente está falando aqui desde o início. Fazendo o que você leva no seu podcast, nos seus textos, o que eu levo. Cara, olha para dentro. Se conheça. Know thyself. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. A hora que a gente olha para dentro, a gente busca esse autoconhecimento com intencionalidade, com isso a gente muda tudo. Muda a nossa vida e sai desse buraco que a gente está. E tá grande esse buraco, hein? Tá grande, Tá cara. grande. Quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, tem visto, irmão. está ajudando com certeza milhões de pessoas a enxergarem isso. Eu acho que a gente tem que todos, nós que encontramos um caminho que funcionou, porque não é apenas um caminho que funciona, existem vários. Gosto bastante do trabalho do Murilo Gun também, identifico muito. Quero ver se eu vou fazer uma hora o Ponto Cego. Fui já no Maravilhoso. Fé no Flow, achei fantástico. Gosto muito do seu e eu acho que assim, a gente tem que todo mundo levar, quando a gente descobre algo que funciona, tem que levar e compartilhar isso com as pessoas. É isso mesmo, as pessoas estão carentes, estão precisando. Estão precisando. Seu livro, ganhei aqui. Obrigado, e obrigado pelo seu também. Bacana, People First, me conta sobre esse livro. Esse é meu segundo livro.
eu lancei ele em setembro do ano passado e é um livro para líderes que já estão vivendo uma loucura e estão precisando dar um pouquinho de ordem nessa loucura. Então aqui tem um monte de método e ferramenta que ajuda a ser um líder melhor. E tem também o líder que está ascendendo a liderança agora, que não sabe o que fazer. Então aqui são 26 anos de experiência aqui nesse livro. Bacana, vou ler com certeza. Um bom líder não se preocupa apenas com o próprio progresso, ele vê no progresso de todos uma oportunidade de crescimento. Muito boa. Parabéns, vou ler. Obrigado pelo presente. Aqui também. Esse livro aí é uma coletânea de... Eu fiz já 1.200 episódios, alguma coisa assim. E eu selecionei 365 por temas. Então você pega, cada semana é um tema, bastante, porque eu levo nos treinamentos. Você bate o QR Code e você assiste o episódio do dia. Pô, meu novo livro eu fiz isso, muito legal. Então eu falo que parece um livro, mas é uma série da Netflix com 365 episódios. Né? Pô, que legal, cara. Cada dia, então aqui você vai bater, você vai assistir. Trabalhão gerar esses QR Code aí, hein? O meu vai ter só uns 12. Aqui tem 360. O seu 365, 365. Muita gente pergunta o trabalho de gerar o QR Code, eu não achei trabalhoso, não. Achei trabalhoso fazer 365 episódios. Ler, editar, cortar, subir, olhar. O QR Code foi a parte mais fácil. Muito bom, meu obrigado, querido. Meu irmão. Prazer. Valeu mesmo, valeu. Queria que você deixasse agora uma mensagem para as pessoas. Deixa seus canais de contato e deixa uma mensagem de... Minha mensagem é... Eu fiz um texto recente que eu falo que os super-humanos existem e que ninguém percebeu. Óbvio, é uma brincadeira. Mas são as pessoas que despertaram. A gente nasce sendo influenciado e a gente não percebe. Qual a primeira coisa que você faz quando nasce? Você até falou aqui. Chora. Você chora. Qual a segunda coisa que faz depois que você chora? Corta o umbigo. Comida. Vai comer. Aí você entende que o que te acalma é a comida. Aí, por que a gente come o que a gente come? Por que a gente foi educado a vida inteira de que quando a casa tá tensa, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um sorvete? A comida acalma, ela acalma. Só que se você não toma consciência para isso e para as dezenas, centenas de coisas que te influenciaram a fazer o que você faz hoje, você não desperta. Sim. Então você não tá tomando decisões conscientes da sua vida. Então minha mensagem é: tem que buscar autoconhecimento. O que você fala é sobre se conhecer, se descobrir, para você deixar de viver nesse efeito manada e começar a escutar um pouco dos sinais que o seu corpo está te dando para você se tornar uma pessoa melhor. A gente tem uma certa aversão. Pô, mas esse papo é muito bicho grilo, esse papo é muito distante da minha realidade. Cara, todo mundo tem um direito de pensar assim, mas você vai ser o 99%. Porque... enquanto você não responder as perguntas fundamentais da vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde a gente vai, e não entender o que é essa experiência que você está vivendo aqui, você não vai aproveitar toda a sua potencialidade. Você vai estar 99%, isso é ciência. Aquele livro famosíssimo lá, Think Fast and Slow, fala sobre isso. A gente está 99% do tempo reagindo. Se você está reagindo, não é você que está decidindo. Ele, cara, mostrou... em termos de neurociência. Então, minha provocação é: busca conhecimento para você tomar controle da sua vida. Porque se você nunca buscou autoconhecimento, eu te garanto que você não tem. Sim. Não tem. E aí depois que você fizer isso, e depois você começar a se alimentar melhor, como o Léo fez aqui, e você vai ver que a sua vida muda. Só experimente. Se dê a oportunidade de experimentar isso por 90 dias. Você vai estar no seu 100%, você vai ver o que é isso, que poder que é esse. E se você quiser me conhecer mais e ver meus vídeos do gelo, é só acessar meu Instagram, que é @MarceloToledo. Boa. Obrigado, meu irmão. Querido. Bom, quero agradecer você que veio com a gente até aqui. Então, hoje a minha vida eu coloco como missão de vida levar a calma da mente para 10 milhões de pessoas. Nos últimos 2 anos já foram 30 mil, falta uma galera para entrar. E a gente tem levado esse treinamento para empresas. A gente consegue fazer um diagnóstico de como as pessoas estão, de como a sua empresa está sendo vista pela sua equipe, e a gente aplica um programa personalizado onde a gente mede todos os KPIs de evolução de vendas após o treinamento, de engajamento, de diminuição de absenteísmo. A gente consegue modelar tudo isso
Então, nos últimos anos a gente fez para o governo do estado de Minas, para o governador Zema, para mais de 200 empresas listadas na Bolsa de Valor, Empreendedores Endeavor, IPO, e agora é hora. A partir de 2026 é obrigatório você tratar da saúde mental dos seus colaboradores. Agora não faça isso para carimbar algo para o governo, não é sobre isso. Faça isso para aumentar a performance de venda, para melhorar o engajamento da sua equipe e para tocar a vida das pessoas que você convive de maneira positiva. Quero agradecer por mais um episódio, Marcelo. Valeu, Léo. Obrigado. Enorme. Foi um prazer. Desejo muita abundância e paz. Obrigado. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, com maior performance, com uma vida mais significativa.